estreia segunda-feira que vem, dia 19, aqui na Manaíra Band News FM, um novo programete. O Papo é Bem-Estar. Vai ao ar de segunda a sexta-feira. E nesse programa, quem vai estar à frente é a doutora Isabelle Santiago. Conversa com a gente a partir de agora. Doutora Isabelle, bom dia, bem-vinda à Band News. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Nada, imagina. O Papo é Bem-Estar. O que você vai falar nesse programete? Então, temos muitos assuntos para abordar. Vai ser um bate-papo bem descontraído sobre autoestima, sobre beleza, saúde, as novidades do momento, atualizações, dicas de beleza também, Então, temos muitos assuntos para abordar. Assuntos que são comuns também no dia a dia, como queda de cabelo, acne, melasma, Como vários assuntos. Muito bem. Isabelle Santiago, você é médica, qual é a tua especialidade? Se apresenta para os nossos ouvintes. Então, muito prazer, meu nome é Isabelle, sou dermatologista. Eu atuo na área tanto clínica como cirúrgica, também estética avançada na minha clínica. Como eu falei, tem vários assuntos que a gente pode abordar aqui no programa. Vou procurar tudo que for mais atual para vocês. Meu Instagram também, diariamente, eu sempre procuro assuntos do dia a dia, para deixar meus ouvintes e pacientes super atualizados. Doutora, eu vou começar logo com uma coisa que está repercutindo demais nas redes sociais. É a demonização facial de Estênio Garcia? Que é o procedimento que Estênio Garcia fez e ontem, coitado, ele foi achincalhado, Virou motivo de piada. Porque aquilo não é harmonização facial, aquilo é harmonização facial. Quando ficar pronto, vai ficar legal. Ficou bem estranho, mas já tá pronto, Cacá. Mas já tá pronto? Já tá pronto. Ali não tem mais o que Gente, mexer, a não ser que seja para reduzir. Mas eu achava que tinha uma etapa a mais ali. Agora, o cidadão já tem mais de 90 anos. 91, Isso, ele tem 91 anos, Então, doutor, o que foi que houve? O que foi que aquilo? deu errado? O que aconteceu, que todo mundo quer saber. Então, tá sendo um assunto bastante comentado nas redes sociais, é só o que tem. Ele tem 91 anos, Então, assim, a gente sabe que existe um processo de envelhecimento, que nesse tempo vai havendo perda de gordura, de colágeno, estruturas ósseas do rosto, E aí, nesse processo de envelhecimento, a gente pode abordar de várias formas, só que sempre prezando pela naturalidade daquela idade, Uhum. A gente não pode querer que um paciente de 91 anos tenha um rosto de um paciente de 30. No caso dele, eu acredito que ele fez muito preenchimento. Então, insuflou o rosto, Rapaz, o pobre na televisão ontem no SBT dizendo que ficou 15 anos mais novo. Se sente 15 anos não mais ficou novo. nada legal, Assim, nada legal. Tá Agora uma vem coisa cá, super vamos estranha. tentar olhar pelo lado. Vamos tentar olhar assim. Ele ainda tá inchado ou o resultado é aquilo? Eu não sei dizer exatamente quando ele fez o procedimento, Mas eu acho que o resultado é aquele ali. Ele ficou parecendo Dedé Santana dos Trapalhões. Ficou sem expressão, Esquisito. Ficou o rosto literalmente inflado. Ele tá com o rosto totalmente desfigurado, Na minha opinião. E acredito que de muita gente também. É isso que se fala nas redes sociais. A maioria das pessoas está tirando onda, fazendo piada, porque exatamente. realmente chamou muita atenção, o novo rosto exatamente. de Estênio Garcia. Agora, tem um componente aí nisso tudo que eu acho que é também psicológico, As pessoas, todos nós, temos uma dificuldade com o envelhecimento, com a aparência que vai se modificando. E, enfim, eu também queria saber o seguinte: quando a pessoa chega descontente com a sua aparência e quer, por exemplo, um cidadão de 90 quer parecer que tem 30. E como é que o médico trata essa questão? Porque é muito delicado, Como é que você vai chegar pro cara e vai dizer, guerreiro, não dá, milagre ainda não faço? A gente tem que explicar pro paciente, todos os limites que a gente tem. Eu, por exemplo, eu prezo muito pela naturalidade e, assim, eu personalizo o tratamento. Não é que a gente vai fazer... Infelizmente, alguns profissionais acabam fazendo todos os rostos iguais, Mesmo queixo, mesma boca, mesma mandíbula. Eu não penso assim. Eu acho que a gente vai embelezar aquele paciente dentro da realidade dele, Então, chega um paciente e fala, doutor, eu quero melhorar. Claro que existem inúmeras opções de tratamentos que vão entregar um resultado legal, natural, Mas dentro da idade da pessoa, dentro das possibilidades daquela pessoa, da anatomia dela, Então, eu sempre procuro respeitar a anatomia do paciente e, assim, fazer tudo o mais natural possível, para que você fique melhor. Atenuar aquelas Isso, exatamente. Eu marcas de explico o expressão. processo, exatamente, eu explico o processo de envelhecimento, como é que vai acontecendo, O que é que a gente pode melhorar, onde é que a gente pode fazer ali para tratar especialmente a queixa daquele paciente, uma olheira, um rosto que já está mais derretido, mas com muita naturalidade. Porque não adianta a gente fazer um procedimento, poxa, você tá outra pessoa, É legal exatamente isso. Outra pessoa não sou eu, Outra pessoa não sou eu. Então, o legal é você fazer um procedimento. Você olha, poxa, fulana tá mais bonita. O que será que ela fez, O legal é isso. E não você fazer, fulana tá outra pessoa. Como, na minha opinião, tá o Estênio Garcia, Então, realmente, não ficou um procedimento legal.
Não sei se ele gostou, né? Bom, a principal opinião dele. Se ele tá se sentindo bem, tudo bem, né? A intenção é deixar o paciente feliz. Se ele tá feliz, ok, Se ele tá né? feliz, ok, tudo bem. Mas quando a pessoa chega, por exemplo, para dizer, olha, eu quero mudar aqui o nariz, eu quero fazer um preenchimento, existe como ter garantia do resultado? Quero dizer, há como projetar, enfim, mostrar para o paciente ou a paciente como é que vai ficar, dar essa garantia, ou pode, enfim, ter surpresa aí no meio do caminho? Não, então, existe uma tecnologia que o paciente ele coloca o rosto na máquina e mostra mais ou menos como é que ele vai ficar. Só que, primeiro, eu não tenho essa máquina, né? E outra que eu acho que isso é muito delicado. Porque, por exemplo, principalmente a gente que trabalha com estética, as pessoas têm muitas expectativas, né? Então a gente tem que trabalhar muito aquela expectativa. Mas, por exemplo, eu posso pegar um nariz parecido de uma paciente que eu já fiz, um preenchimento de um nariz, por exemplo, né? E falar, olha, vai ficar mais ou menos assim, vou te mostrando, você vai vendo como é que vai ficar. Então você tem como ter uma ideia, sabe? Ideia maior seria desse programa, que eu não tenho. Sim. Mas tem como você pegar umas fotos de um paciente mais ou menos parecido da queixa dele e mostrar mais ou menos como é que vai ficar. A minha pergunta era se o paciente chega e diz, olha, eu quero mais ou menos isso, e se ele pode ter uma grande surpresa ou se vai ser mais ou menos aquilo que ele... Não, dá pra gente ter uma ideia, Sim. assim, de como vai ficar, sabe? Até porque o preenchimento a gente vai vendo na hora. Quando a gente vai preenchendo, vai vendo na hora. O lábio, por exemplo, é uma área que algumas pessoas têm receio, né? Ah, doutora, eu já vi tanto lábio estranho na rede social e tudo mais, né? E aí eu vou preenchendo e vou mostrando pra ela, olha, vai ficar assim, você vai vendo se tá legal, se você quer Sim, mais, se então não a quer. pessoa pode ir Isso, opinando, pode, sim, pra opinando. mim tá bom aí, Porque tá, o pode preenchimento, parar. ele dá essa chance, digamos assim, E né? dá pra reverter, né, E doutora? dá pra Tem o reverter exemplo também. da GK, que parece que percebeu a deformação que ela fez na cara e conseguiu reverter e ficou bem melhor. Exatamente. Existe aí a hialuronidase, que é uma enzima que ela derrete o gel. Que o ácido hialurônico, ele é um preenchimento, é um gel, né, de ácido hialurônico que ele consegue derreter quando você aplica essa enzima. Então, existe a possibilidade, se for ácido hialurônico, né, porque existem produtos que não tem mais o que fazer. Mas falando do ácido hialurônico, sim, existe essa possibilidade. A gente injeta um líquido e ele derrete, sabe? Porque a GK tava horrível, Cláudia. Tá bem melhor agora, Tá bem né? melhor, deu uma Pois é. melhorada. Eu vi umas fotos dela recentemente e digo, rapaz, graças a Deus ela deu uma boa melhorada. Tá É bem, que tá tem bem algumas melhor. pessoas que, na verdade, eu achava a GK melhor quando ela não tinha nem Eu também acho. Quando ela sabe? começava a gravar os vídeos no É. quarto dela, da casa dela, aqui em João Pessoa, que ela Isso, botava um bem ventiladorzinho melhor, bem natural, embaixo né? e Eu fazia... acho que nem era aqui em João Pessoa, era em Belém, agora Solânia. um negócio assim, era lá pelo Brejo. Não, quando ela começou, ela é de Solânia. Quando começou, ela era linda, linda, linda. Agora tá voltando ao que era Mais antes. natural, né? Mas Mas mais é um natural. fenômeno que eu, sinceramente, eu não entendo. Tem gente muito jovem investindo em procedimentos que são, enfim, a meu ver, desnecessários, né? Isso, exatamente. Como eu falei, tudo. Você tem que ter muita cautela, né? Que você está indicando. E isso acaba que gera muito medo nas pessoas, muito receio. Por um lado, é até bom, entre aspas, assim, porque você vai com aquele receio, vai com cuidado, né? E eu respeito muito isso. Eu sempre procuro entregar resultados bem naturais. Uhum. Porque é o que eu prezo. Eu não quero transformar ninguém, né? Eu quero deixar alguém melhor, melhorar a autoestima, a autoconfiança. Sim. Mas não deformar alguém ou transformar em outra pessoa, né? E se você chegar, por exemplo, ainda bem que comigo quase não acontece, doutora, eu quero a boca de fulana. Ainda bem que A isso... boca de fulano é maravilhoso. A boca de Angelina Jolie, por exemplo. Sei lá, tem pessoas que podem pensar assim, Não, né? tem gente que se transforma pra ser a Isso, Barbie brasileira, o é. Ken brasileiro, né? Como Exatamente. muda tudo. Doutor, eu Muda vou no tudo. seu consultório pra botar... Se é assim, né? Eu vou pra ficar com a cara de Cauã Raymond também, né? Tentar, né? Doutora, ouvinte aqui, final do telefone 8691, ele pede pra senhora falar sobre um tal de PMMA. O que é isso? Então, é o polimetil metacrilato, né? É o tal do silicone industrial, é? Não, é diferente. Mas é um produto que ele não é ele não é degradado pelo nosso corpo. É um produto que ele é um líquido, ele é injetado em algumas áreas. Por exemplo, agora ele está sendo muito usado na região do bumbum, né? Mas existem várias outras áreas também. Mas tem um perigo Eu não desgraçado faço nisso, uso né? dessa substância, porque assim, a gente não sabe a longo prazo o que vai acontecer, né? Se causar, por exemplo, inflamação, diferente do ácido hialurônico, a gente consegue tirar. Já o PMMA não, é um procedimento definitivo. Uhum. Então, o que é que eu penso? Eu não faço esse procedimento, eu não indico esse procedimento. Tem colegas médicos que fazem com Qual é o perigo segurança, disso, doutora? mas é aquilo que eu falei, como é um produto que ele não é, a gente não consegue tirar do corpo, por exemplo, se houve inflamação, infecção, o corpo ali, ele, de qualquer jeito, ele é um corpo estranho, então aí é que tá o problema, porque a gente não consegue tirar, ele é um líquido, ele fica espalhado ali no tecido, às vezes nem cirurgicamente a gente consegue tirar, então algo que não me dá segurança, tanto para mim como para o paciente, eu prefiro não fazer, né? E não consegue reverter, então aí que tá o perigo. Entendi. Fica inflamando
por resto da vida e não tem o que fazer, né? Paulo do Castelo Branco me mandou a foto aqui dessas duas jovens. Vocês conseguem reconhecer aí no Essa é YouTube? Simone Simaria? a Simone e Simária, né? no começo da carreira. E ele disse que elas eram muito mais bonitinhas nessa época, e é verdade. Estão transformadas as duas. Mas aí elas eram menininhas, né, elas já também. estão... Elas sim, já- tem já- outros o tempo Não, mas mesmo passou assim, também, deram umas né? esticadas na... Não, Simaria eu acho que ela tá melhor. Simone, eu acho que ela engordou muito, né? Mudou muito o Mas rosto. eu tô focando mais no rosto, rosto, delas né? mesmo, né? Porque às vezes você não tá... Eu não sei o que que é isso, né? Dessa história de... Você naturalmente bonita, você é uma pessoa naturalmente bonita e quer, e não se conforma. Não... Tem que ter limite, né? E bom senso também. com E certeza. engraçado que os procedimentos, me parece, né? Que muitos procedimentos estéticos são que nem tatuagem. A pessoa faz uma e não quer parar de fazer mais, né? É isso, doutora. Você se Tem, vicia, tem né? isso. É que sim, na verdade, por exemplo, o Botox, ele tem uma duração média de 4 a 6 meses, né? Então, os pacientes gostam do resultado, geralmente a gente consegue entregar um resultado legal, natural, bonito. E aí, quando chega o tempo que o Botox vai embora, o paciente quer fazer de novo. Sim. Até aí tudo bem. Como eu falei, com bom senso, na idade Uhum. mais ou menos correta ali, né? Preenchimento, mesma coisa. Duração média de 10 meses a 1 ano. Então, terminou, o procedimento já tá lá, absorvido pelo corpo, você quer fazer de novo. Tudo aí, na minha opinião, até aí tudo bem. Sempre com limite, né? Sim. Mas quando você faz boca, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Tem que ter cuidado, né? Com essa perda de limite, assim. O seu programete vai trazer dicas, então eu vou pedir uma dica aqui Sim, sobre pois não. colágeno, né? Sim. Porque dizem que colágeno você não deve comprar em cápsula, deve comprar o pozinho para diluir. Tem gente que diz que colágeno não adianta, não vai trazer de novo aquela aparência da sua pele de maneira nenhuma, tem que ser através de algum procedimento. Então eu queria a sua opinião profissional sobre isso. Adianta comprar colágeno? Então, uma dica bem comum, né? Então, colágeno é uma proteína que quando a gente ingere, as pessoas têm aquela ideia, vou tomar colágeno, vou ficar com a pele maravilhosa, vou ficar com o cabelo maravilhoso. Não é bem assim. Que quando a gente ingere a proteína, ela vai para várias áreas. Então, por exemplo, se você malha, ela vai uma parte para os músculos, outra parte vai também para o cabelo, para a unha, né? Mas aquela ideia que vou tomar e vai ficar minha pele maravilhosa, não é bem assim. Eu recomendo o paciente usar quando, por exemplo, a gente faz bioestimuladores de colágeno, que são produtos injetáveis que a gente faz, que as células vão estar lá trabalhando com tudo. Aí eu acho que sim. Não é todo colágeno também que eu indico. Existem algumas marcas que eu acho que são mais interessantes para o paciente. E aí eu indico tomar por 3 meses, mais ou menos. Outra indicação legal também que eu achei é quando a paciente tem a unha muito fraca, aquelas unhas que ficam rachando mesmo. Eu falo isso que eu fiz na minha mãe e isso deu super certo. Agora é uso contínuo. E não é qualquer colágeno, né? Realmente é bom passar em consulta para avaliar direitinho. Ver Mas qual... esse aí seria qual? O injetável também? Não, seria o oral, colágeno Tá. oral, né? Esses Cápsulas? eu faço em sachê, existe Sim. em gominha, em sachê, né? O que eu mais gosto é em sachê, aquele que dilui na água, né? Que tem uma Certo. concentração legal. Agora, meu pai é do público 40 mais, ele mandou uma mensagem pra mim, Teu pediu pra pai? perguntar. Meu pai, papai. Certo. Papai é 40 mais, né? Aham. Papai é 40 mais, ele perguntou quais são os efeitos do colágeno natura normal, né? Nesse público 40 mais, né? Qual é a vantagem do colágeno pro público 40 mais? Perguntei pro papai. Sim. Que mandou pergunta. Então, colágeno dá sustentação à pele, né? Melhora a elasticidade, a firmeza da pele. Não também vai ajuda. ficar com aquela carinha de 20. Isso, Mas ele melhora muito a pele. Quando a gente eu tô falando assim de bioestimuladores de colágeno, né? Tá. Falando nisso. Aqueles que a gente toma não vai ter efeito que as pessoas acham que tem. Pronto, chegou onde eu queria. Isso. Aquele que toma, não. Vai ajudar, assim, no cabelo, na unha, muito discretamente, que é uma proteína, né? E isso a longo prazo, 3, 6 meses de uso a 1 ano. Mas os bioestimuladores de colágeno, que eles são injetados em regiões como, por exemplo, o rosto, vai melhorar a firmeza. Pacientes que pegam na pele, assim, vem aquela pele bem flácida, vai ajudar. Deixa a pele mais firme, né? Então, assim, falando no injetável, Sim. Papai tá precisando isso. desse. flacidez em região de abdômen, de braço, de coxa. Uma outra queixa muito frequente. Desculpa, Carla, só principalmente- pra Pois não perder o tema colágeno Não. aqui, me desculpa, o ouvinte tá perguntando, é o Sivan, os efeitos do colágeno tipo 2, é esse? Sim, exatamente. É o É tipo esse aí, 2, né? esse Pronto, aí. muito bem. Vai lá, Cláudia. Tá, então eu vou fazer uma pergunta sobre o melasma, que é algo Sim. muito comum na nossa região, porque a gente toma muito Isso. sol, mesmo quem não quer, mas tá na rua, É, enfim, o sol é verdade. causticante e vai. Enfim, existe uma chance grande de você desenvolver aquelas manchas, né, na pele, Sim. manchas escuras, que é a produção de melanina, né? Isso. Tem jeito o Não tem melasma? cura, né? Mas tem tratamento, tem controle, né? Porque, na verdade, o melasma ele pode aparecer em pessoas que têm uma predisposição. E aí, por exemplo, é muito comum na gestação. Por quê? Por causa da questão hormonal, né? Uhum. Aquelas alterações hormonais em mulheres que têm tendência e o melasma aparece. Outra, exposição solar, que como você muito bem falou, né? Todo mundo tá exposto. Mas, eu tô exposto, eu vou ter? Não obrigatoriamente, né?
E aí alguns cosméticos, tudo que for irritante para a pele, reposição hormonal, tudo isso pode estimular o melasma aparecer. Mas ele tem controle, mas não tem cura. Se você faz um tratamento bem certinho durante 2 meses, minha pele tá maravilhosa, eu vou parar, vai voltar. Infelizmente, né? Sim. Mas é algo estético, graças a E Deus. para também. prevenir, é só protetor solar mesmo? Existem clareadores também, tópicos, né? Existem antioxidantes orais, que também ajudam nesse processo de produção de radicais livres e tudo mais. Existem também tecnologias como lasers, peelings, também químicos, né? Existem muitas opções. Mas, assim, sempre tem que tratar, porque parou tudo, volta tudo, infelizmente, né? O melasma é assim. Esfoliação no rosto ainda vale a pena, doutora? Eu gosto. Aquela esfoliação mas... caseira? Qual é a Então, melhor forma? Eu prefiro as de farmácia, né? Os dermocosméticos, que tem esfoliantes na composição, né? E eu indico de 1 a 2 vezes por semana, só pra fazer aquela renovação celular, deixar a pele mais lisinha. Acaba que ajuda também na sua rotina de skincare, né? Quando você coloca os produtos no rosto, acho que ajuda. Naquela loja de chinês tem aquelas esponjinhas de silicone, aquilo que não presta, doutora. Então, eu não indico, eu acho que não vai ajudar muito. Eu prefiro que você... Você vai esfolar, mais esfolar do que esfoliar. Exatamente, principalmente se você usar todos os dias, né? Uhum. Porque você não deve esfoliar a pele, nem usar esses produtos todos os dias. Tem que ser 1 a 2 vezes por semana, no máximo. Pra não exatamente tirar a proteção da própria pele, né? Estimular, às vezes a pele fica ainda mais oleosa, como uma forma de resposta daquela agressão, né? Então tem que ser tudo com muito cuidado, né? E nada de receitas caseiras que eu não recomendo. Açúcar com mel que o pessoal usa, não rola aquilo. Eu não recomendo, melhor não usar. Melhor fazer algo correto, né? E na lojinha, na Testado, farmacinha, exatamente, comprar aquele testado produto já com esfoliante. dermatologicamente, isso mesmo, prefiro assim. Cláudia. O público que procura, né, os procedimentos estéticos é majoritariamente feminino ou os homens estão também buscando essa melhoria no layout? Sim, os homens também estão procurando, né? E eu fico super feliz com isso, porque eu acho que os homens têm que se cuidar também. Claro que a grande maioria é mulher, né? Uhum. Mas os homens também estão procurando cada vez mais. Geralmente começam com botox, aí se empolgam, vão fazendo os procedimentos. Mas realmente os homens são mais discretos e eles querem resultados mais rápidos, né? Diferente de mulher que tem mais paciência, né? Homem quer um resultado mais rápido e natural também. Homem tem muito problema com calvície? É essa a maior queixa ou não? Também chega, me procuram com calvície, né, que é alopecia androgenética masculina, a famosa calvície, e é uma doença que o paciente tem receptores, principalmente nessa região, né, da cabeça, aqui na região da fronte. Mais frontal, mais frontal, né, começa a perder cabelo, na verdade acontece o afinamento dos fios e vão caindo, acaba que destrói o folículozinho, sai o fio e vai aparecendo a careca, né? Uhum. Mas para isso existe sim tratamento, né? Existem desde tratamentos orais, tópicos, como também em casos mais avançados, transplante capilar, né? Existem muitas opções hoje em dia de tratamento. Minoxidil faz efeito pra essa galera? Ajuda bastante, com certeza, ajuda sim. Ele, assim, ele tá lá para complementar, ele sozinho não consegue muita coisa, mas ele tá lá para ajudar também, né? Ele vai deixar o cabelo mais firme no couro cabeludo, vai aumentar a vascularização local, pra deixar aquele cabelo mais firme, que é o que a gente quer, né? Pergunta de interesse de Dona Aninha. Sim. Dona Aninha me encheu o saco pra eu deixar cultivar uma barba. E tentei cultivar uma Que é a barba. senhora Sim. dele. É minha sim. senhora, a mulher que manda em mim lá em casa. Tá ouvindo a gente? Ela me encheu o saco, ela disse, eu quero você barbudo, eu quero você barbudo, eu quero... E a minha barba não cresce, a minha cresce aqui embaixo, né? Ela cresce aqui embaixo e fica aquele bigodinho assim, um negocinho bem fuleirinha mesmo. E aí eu, sem paciência, arranquei a barba tal, não quero mais saber. Mas eu usei muito minoxidil, usei aquele punch que vende na farmácia tal. Eu fui pelo caminho certo? O problema é minha cara que não cresce mesmo? Não tem jeito? Como é que funciona? Tem milagre? Tem jeito? Às vezes tem padrões, né? Tem regiões que o fio realmente não cresce muito. A gente até tenta com o punch, como você falou, o minoxidil, né? Tenta, mas às vezes não fica cheio. Já tem homens que usam e ficam cheios, né? Às vezes é um padrão da própria pessoa mesmo, né? Tem regiões que fica aquela barba bem fechada, região do bigode e tudo, e tem homens que não conseguem tanto. É meio que padrão de cada um, né? O meu máximo que eu cheguei, vou mostrar aqui pra doutora, o máximo que eu cheguei de barba foi isso aqui, doutor. Ah, sim. Queria mais fechado, né? Eu queria mais mas fechado. eu acho que esse é o seu padrão, sabe? Eu acho que não adianta você querer aquela bem na bochecha, bem fechada, que eu acho que esse aí é o seu padrão. É o máximo que eu chego, então... Isso, exatamente. Eu acredito que sim, que seja o seu máximo, que é o seu padrão. É assim. Entendi. Mesmo que você use o minoxidil, os pelos vão crescer, mas vão crescer nessa região aí que você mostrou na foto. Aqui, por exemplo, onde não cresce, que é entre o bigode... Acredito que não, aí não vai aí crescer. Aí não tem jeito mesmo. Aí não vai crescer. Mas porque como eu falei, é o teu padrão, né? Onde ficam os fios, tá ali os folículos, região aqui, provavelmente você nem tem nessa região.
Entendi. E se usou o minoxidil não cresceu, então... Então é o seguinte, desista da barba Cacá Barbosa, que é Então uma... se contente com a que você Ou então tem. contente com a que eu tenho. Exatamente, contenta com o que você tem. Tá bom. Tem cosmético para aliviar, atenuar os sinais de fadiga? Porque, assim, muitas pessoas, eu mesma, quando eu acordo, às vezes estou com a cara meio cansada, né? E, enfim, há determinados momentos que eu estou assim. Existe cosmético para atenuar isso? Então, né, essa também é uma questão, uma dúvida, na verdade, comum. Os cosméticos, nenhum, ele tem um poder de substituir, por exemplo, procedimentos. Vou dar um exemplo bem do dia a dia. Olheiras, né, por exemplo. Sim. Tanto pigmentadas como profundas. Muitas mulheres e homens também falam, doutora, eu tô com um aspecto cansada, mesmo eu dormi bem, mas mesmo assim eu tô com um aspecto cansado, meu olho tá escuro, né? Minha olheira tá profunda. Eu durmo super bem, mas Isso, a olheira mas não aí, sai. exatamente, só melhoraria com procedimentos estéticos como preenchedor, por exemplo, que vai deixar aquela região profunda suave, né? Vai melhorar aquele aspecto, vai preencher aquela ruga que está marcada profundamente e vai dar um aspecto melhor, de descanso, na verdade, né? E os dermocosméticos entrariam, por exemplo, como um clareador para a região da olheira, para melhorar aquelas linhazinhas fininhas que tem, mas se já está marcado, já tem uma ruga mais profunda, aí realmente precisa preencher aquela região que perdeu, né? Aquela área de gordura ali. Porque assim, o nosso rosto ele é cheio de coxinhos de gordura, né? Que dão harmonização natural. Com o tempo, geralmente a partir de 30 anos, a gente começa a perder colágeno, a parte óssea vai sendo reabsorvida, esses coxinhos, essas bolinhas de gordura, digamos assim, para o pessoal entender, né? Vai sendo absorvido também, e aí é que entra o preenchimento, por exemplo. Que a gente vai devolver aquela região ali, a olheira, por exemplo, que está profunda, a gente vai conseguir preencher e deixá-la como antes, uniforme, né? Mais leve, preenchida. E para melhorar a pálpebra também, já ouvintes perguntando aqui, eu queria melhorar minha pálpebra, enfim, o que é que dá para fazer? Bom, depende do grau de flacidez da pálpebra, né? Tem pessoas que têm uma pálpebra muito caída, muito flácida. Então, para esses pacientes, é preciso fazer a blefaroplastia, que é uma cirurgia plástica feita nessa região. A gente tira o excesso de pálpebra e o paciente fica normal, né? Às vezes até a pálpebra cobre parte do olho, né? Exatamente. Dá muito aspecto de cansado, né? O paciente fica com aquele olhar cansado, olhar triste às vezes, olhar caído, né? E já quando é uma flacidez leve de pálpebras, aí existem tecnologias como o Morpheus, como o Ultraformer 3, né? Que é uma radiofrequência microagulhada e um ultrassom microfocado. Mas se for uma flacidez muito intensa, realmente só com a cirurgia plástica, né? Pra retirar aquele excesso de pálpebra. É como diz a história, tem jeito pra tudo, só não tem jeito pra morte, né? Exatamente. Bom, a doutora Isabelle Santiago vai estar com a gente em programetes diários aqui na Rádio Band News, às 11h12, por volta das 11h12 da manhã, 2h12 da tarde e 7h32 da noite, sempre dando dicas assim de saúde, de bem-estar, de beleza. O Papo é Bem-Estar é o programete da doutora Isabelle Santiago aqui na Band News FM. Doutora, bem-vinda. Muito Obrigado obrigada. pela entrevista. Até a próxima. Estou animadíssima por esse programa e até a próxima.